Shalom, amigos, shalom, irmãos. Nós vamos continuar agora no capítulo 2 do profeta Ageu, na segunda parte, que vai do versículo 10 ao versículo 19. Aqui Deus trata com a consciência. Deus chama o povo para purificar-se, para abandonar a imundícia e purificar. Então, vamos começar aqui no versículo 10. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra de Adonai, por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Então vamos esmiuçar aqui o versículo 10. Ao 24º dia, ou seja, no dia 24 do mês de Quisleu, ou seja, no calendário judaico, daria mais ou menos em torno um pedaço de novembro e um pedaço de dezembro do calendário romano. Então, o mês de Quisleu fica entre novembro e dezembro do calendário romano. Aqui trata do ano 520 a.C., ou seja, no segundo ano do reinado de Dario, o rei Estaspes, que é o Dario I. Então a data é dia 24 do mês de Quisleu do ano de 520 a.C. Aqui também está usando a palavra veio, que é o Hayá, que é o profetismo dado ao profeta Ageu. Não fala se foi em sonhos, visões, em palavras audíveis, mas fala que ele recebeu a profecia de Adonai. Então, é exatamente neste momento, nesta data, que veio a terceira mensagem ao profeta Ageu. Observe bem que na introdução do livro de Ageu, eu tinha dito que Deus falou com Ageu durante 4 vezes, 4 profecias. Então, eu só vou relembrar aqui as 2 primeiras. A primeira mensagem ocorreu no 6º mês, que é no mês de Elu, no primeiro dia do mês, que é entre agosto e setembro, que está no capítulo 1, versículo 1. Depois veio, no capítulo 2, versículo 1, a segunda mensagem, que veio no 7º mês, que é no mês de Tisri, que é entre setembro e outubro. E agora a terceira mensagem, que é no mês nono, que é no dia 24 do mês de Quisleu. Então aqui foram 3 mensagens. Foram 3 mensagens que Adonai, que Jeová Tsabaoth, concedeu ao profeta Ageu para anunciar primeiro aos líderes e segundo ao povo. Agora, um importante dado para considerarmos aqui, que a última mensagem do profeta Ageu foi no capítulo 2, versículo 1, que foi no 7º mês, que é no mês de Tisri, no calendário judaico, que é em setembro, outubro. E agora a nova mensagem, que é no mês nono. Mas nesse intervalo de tempo, como eu disse anteriormente, o profeta Ageu e o profeta Zacarias atuavam junto. O profeta Ageu era mais velho e ele também, provavelmente ele discipulava, ou o profeta Zacarias acompanhava o profeta Ageu. Então seria como Elias e Eliseu. E agora, no 8º mês, quem assume o papel de ir até os líderes e apregoar a mensagem de Adonai é o profeta Zacarias. Nós vamos agora para Zacarias, capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 6, observe que o profeta Zacarias foi chamado por Adonai para profetizar para os líderes e também para o povo. Observe no versículo 1, no 8º mês do segundo ano de Dario, veio a palavra de Adonai ao profeta de Zacarias. Então aqui, o 8º mês no calendário judaico é o Marquesvan, que é entre outubro e novembro. Ou seja, o 6º mês, Adonai chamou Ageu. No 7º mês, Adonai chamou Ageu. No 8º mês, chamou Zacarias para confirmar as profecias, as mensagens do profeta Ageu. E agora,
no 9º mês, Adonai chama Ageu novamente. Então o que Zacarias fala, eu vou resumir aqui dos versículos 1 ao versículo 6. Aqui Adonai chama as pessoas, o povo, para mostrar que ele ficou indignado com a geração passada dos judeus. Ele estava irado extremamente por causa das práticas de infligir a lei, de infligir adoração, de praticar idolatria, de roubar, de praticar orgias, culto aos deuses, sacrifícios corrompidos. Então aqui Adonai está dizendo através de Zacarias, do versículo 1 ao versículo 6, que ele ficou indignado com as práticas dos vossos pais. E ele chama o povo para que não façam as mesmas coisas que os pais fizeram. Ele está dizendo que para que haja uma parada nas práticas, que ele está dizendo que o povo elimine as práticas que os pais fizeram. E que eles permaneçam firmes no cumprimento da lei, na adoração. Amar a Adonai sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então aqui está dizendo que Adonai usou os profetas para exortar e para que o povo se arrependesse através das práticas, se arrependessem das práticas maus que eles faziam. E Adonai disse que ele mandou os profetas apregoar para que eles se convertessem dos maus caminhos e das obras más. E Adonai disse que o povo não ouviu a mensagem dos profetas. Depois ele diz: e os profetas viverão para sempre? Eles vão falar. Pelo contrário, os profetas também morrem. Mas a minha palavra é eterna. Então aqui Adonai está dizendo: não façam o que os seus pais fizeram. Ajam de forma diferente. Me busquem, me adorem. Mudem a forma como vocês creem. Mudem a forma como vocês vivem. Me adorem. Faça o centro de vocês para que eu possa abençoar vocês. Então aqui do versículo 1 ao versículo 6, Deus usa o emocional das pessoas. Ali provavelmente havia muitas pessoas que perderam os pais, irmãos, tios, amigos. Então Deus está relembrando, Adonai está relembrando o povo o que ocasionou todas aquelas perdas. Quando eles perderam a própria terra, que era o cumprimento da lei palestina. A lei mosaica também cita sobre isso. Assim como também as pragas, o colapso econômico, político, que a aliança do templo também trata-se desse assunto. Então aqui Adonai está usando o profeta Zacarias para dizer as razões que eles perderam a posse da terra, a posse das bênçãos, e foram escravos na Babilônia. E agora Adonai está enfatizando que eles voltaram. Agora o grupo remanescente, a grande maioria com certeza era um grupo crente. Um grupo que realmente se dispôs a construir, se não dizer todo aquele grupo era crente. Agora Adonai está dizendo o seguinte: façam diferente, saiam dessa tradição pecaminosa, saiam desta vida que seus pais te ensinaram, saia desse estilo de vida, dessa forma de crer que eles ensinaram. Mudem e me adorem. Então aqui o profeta Zacarias, de 1 a 6, no 8º mês, anuncia para que o povo mude a forma de crer e a forma de viver. E agora, no 24º dia do mês 9º, entra o profeta Ageu novamente. E aí, agora, o tema é purificar-se, eliminar a imundícia e viver uma vida de purificação. Então, o versículo 11 diz: assim diz Adonai, assim diz Jeová Tsabaoth. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. O que é a lei? A lei é a Torá. São os 5 livros de Moisés.
os 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, que é a base do costume judaico, é a base do judaísmo, é a base da lei, ali onde são escritas as 613 leis, assim como os 10 mandamentos. A lei, a Torá, ela trata de questões civis, no dia a dia das pessoas, trata da questão cerimonial, como as pessoas deveriam cultuar, trata da questão conjugal, trata de questões penais, trata da questão espiritual. Então, praticamente a Torá, ela abrangia todos os segmentos da vida de um judeu e de como deveria ser regido a nação de Israel. Então envolvia a questão penalidade, leis penais, leis civis, leis cerimoniais. Então tudo abrange esse contexto que está na lei. Todo esse contexto está abrangido na lei. E aqui Adonai, Jeová Tsabaoth, pergunta através do profeta Ageu, direcionada aos líderes, aos que lideravam a nação, porque haveria de ter uma mudança, primeiro para os líderes e depois para o povo. Os líderes deviam estar preparados para guiar o povo através da Torá, através da palavra. Então, primeiro ouvir a palavra para se executar a palavra. E aqui, o profeta Ageu vai até os sumos sacerdotes, e faz uma pergunta a respeito da Torá. Versículo 12. Se alguém leva carne santa nas faldas de sua veste e elas vierem a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Santificado no hebraico é Kedesh, que é declarado limpo. Aqui a pergunta, eu vou exemplificar aqui de uma forma mais simples o que o profeta Ageu está fazendo. Ele está dizendo o seguinte: uma coisa santa, quando tocada em algo imundo, o imundo torna-se santo porque o santo tocou-se nele? O que os sacerdotes dizem? Não. Ou seja, a santidade, ela não é transmitida quando algo santo toca em algo imundo. Em outras palavras, a saúde, ela não é transmitida quando se toca em alguém doente. A base para que eles respondessem essa pergunta está em Levíticos, capítulo 6, versículo 27. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. Então a base utilizada foi este versículo para que fosse respondida esta pergunta. Versículo 13. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então essa segunda pergunta que o profeta Ageu fala é sobre quando uma pessoa teve um contato com um defunto, uma pessoa morta, e essa pessoa, diante da Torá, da lei mosaica, ela tornava-se impura. Em outras palavras, quando uma pessoa toca um doente, ela acaba pegando essa doença apenas pelo toque. Então seria mais ou menos esse contexto. Então o cenário é o seguinte: saúde não pode ser transmitida para uma outra pessoa, mas doença pode. E qual que é a doença aqui? É o pecado. O pecado, se ele não fosse eliminado, ele estaria a se espalhar na nação, se não fosse eliminado. Se não houvesse arrependimento, se não houvesse uma busca constante de adoração
e de arrependimento. Enquanto a saúde, ela não poderia ser passada apenas pelo toque. Então, o que o profeta Ageu, o que Adonai está tentando fazer aqui? Conscientizar os líderes sobre a importância do arrependimento, a importância de purificar-se, a importância de ser algo contínuo nas práticas diárias. E aqui está mostrando que a prática diária do povo não estava de acordo com as ordenanças de Adonai. O contexto utilizado aqui para o versículo 13 na Torá é em Números, capítulo 19, versículo 11 a 13. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao sétimo não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem e não se purificar, contamina o tabernáculo de Adonai. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque água purificadora não foi espargida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Então aqui no capítulo 19 trata exatamente de purificação, a exigência da lei, a exigência da Torá que Deus fez sobre os judeus. E aqui trata no capítulo 19 do sacrifício da novilha vermelha. Era uma novilha vermelha que era sacrificada e a cinza dela, após ser queimada, era misturado com água. E esta água, quando uma pessoa tinha contato com o morto, deveria ser jogado sobre a pessoa para purificar. Então todo contato que os judeus tivessem com o morto, teria que pegar esta água para purificar. Era uma água misturada com as cinzas de uma novilha vermelha. E aqui esta água com cinzas de uma novilha vermelha representa exatamente o sangue purificador do Mashiach, ou seja, Jesus. Então aqui está apontando para o Messias Jesus, que através do sangue dele que poderia eliminar o pecado do povo, de uma pessoa. Então aqui, no versículo 19 desse mesmo capítulo diz: o limpo espargirá sobre o mundo ao terceiro e sétimo dia, purificá-lo-á ao sétimo dia, e aquele que era imundo lavará suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. Então o método aqui de purificação é aspersão, ou seja, pegava-se água de uma pessoa que era pura e jogava aspergindo sobre o imundo. Então este era o método de purificação. E aqui Adonai está dizendo o seguinte: é necessário que vocês se purifiquem das práticas de desobediência da Torá, o que vocês estão fazendo. A palavra imunda aqui no hebraico no versículo 13 é tem, que significa ritualmente sujo. São pessoas que não poderiam fazer nenhum rito cerimonial por causa do pecado, por causa da imundícia. Então todo o capítulo 19 de Números trata exatamente desse sistema de purificação através da novilha vermelha. Versículo 14. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, assim é esta nação perante mim, diz Adonai. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Observe bem que Adonai agora está comparando o povo a uma nação imunda. Vamos analisar através do contexto do hebraico. Então aqui está usando no versículo 14, povo. Povo no hebraico é em, que significa uma comunidade. Que neste caso, esta comunidade é o remanescentes, ou seja, praticamente na sua totalidade são crentes em Adonai. São pessoas convertidas, são as pessoas que sobreviveram do cativeiro babilônico e agora estão
ali reunidos em Jerusalém novamente. E aqui também está usando para a palavra nação, goim, que é o sentido de nação ou gentios, pagãos. A palavra goim no hebraico, os judeus entendem essa palavra como um sentido pejorativo, como algo não muito bom, como algo ruim. Os gentios, ou seja, os povos que não são judeus, eles nasceram e viveram através de práticas idólatras. Ou seja, Brasil é um país gentil, Estados Unidos, Europa, Oceania, Japão, Austrália, são países gentios, enquanto Israel é um país judaico. Então, os gentios vieram de práticas idólatras, enquanto os judeus vieram de uma linhagem que veio preparada através da Torá para buscar a Deus. Então, quando os judeus usam essa palavra goi, eles entendem algo ruim. Por quê? Porque viemos de práticas idólatras. Os nossos pais vieram de práticas idólatras, adorando a deuses, adorando o sol, adorando lua, adorando imagens. Então os judeus, quando olham para esta palavra, entendem pessoas que praticam idolatria. E agora Adonai está utilizando esta palavra para referir-se a eles. Então aqui, então prosseguiu Ageu. Assim é este povo, que esse povo, essa comunidade de remanescentes, e assim é esta nação de góis, ou seja, referindo que eles estavam absorvendo práticas pagãs dos gentios. Então Adonai estava enxergando eles como um povo desobedientes que estavam absorvendo as práticas idólatras das nações. E aqui Adonai enfatiza, assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem, tudo é mundo. Adonai está dizendo que a forma de viver e a forma de crer dos remanescentes, mesmo eles sendo crentes, estava fora dos padrões que ele estabeleceu sobre o povo. Aqui está mostrando que não tem como se separar uma vida diária de uma vida religiosa. Está mostrando que a vida profissional, a vida de negócios, o estilo de vida não se separava da adoração. Quer dizer que a adoração era um reflexo da forma com que as pessoas viviam diariamente. E a forma com que as pessoas viviam diariamente estava fora dos padrões da primazia da palavra, da Torá. Então, a adoração, ela deve ser o reflexo diário da forma de viver de um indivíduo. E aqui neste caso, ele está dizendo que este povo era um povo de goi. Mesmo sendo crentes, eles estavam fora, estavam desprezando a primazia da palavra, do templo, do arrependimento, da comunhão, do relacionamento. Versículo 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo de Adonai. Versículo 15 está dizendo que antes que o templo seja de fato construído e terminado, reavaliem a forma como vocês vivem e mudem. Não repitam o que os pais de vocês fizeram, como o profeta Zacarias disse. Então, o primeiro profeta Zacarias, ele esmiuçou mais as práticas iníquas que os pais dos remanescentes viviam. E aqui o profeta Ageu: considerai as coisas que aconteceram no passado, considerai a economia de vocês hoje, considerai o que está acontecendo com a vida econômica da nação e mudem, se arrependam antes que o templo seja construído e terminado, para que vocês não negligenciem, não continuem as práticas quando o templo for concluído. Porque aqui, como eles estavam fora daquilo que Deus queria sobre o povo, daquilo que Deus queria sobre as nações, eles estavam infringindo a aliança que Deus fez. E qual é esta aliança? A aliança da terra, que está em Devarim, em Deuteronômio capítulo 28, 29 e 30, que trata que
obedecer, prosperidade; desobedecer, castigo. E se aquela forma de viver que eles estavam tendo, se continuasse assim, eles teriam que sair de Israel, de Jerusalém, porque a escassez de comida seria muito grande. Estava tendo uma escassez de comida, de água, de vestuário, por causa da desobediência do povo. Deus utilizando a natureza para disciplinar o povo. Então o povo, por causa da forma com que viviam, estavam negligenciando os princípios da lei que exigia o templo. Então a forma de viver refletia na forma de adorar. Então a forma de crer refletia sobre a forma de viver, e a forma de viver refletia sobre a forma de adorar. Os três deveriam estar andando junto, a forma de crer, de viver e de adorar. Vamos agora em Efésios, na Brit Hadashah, capítulo 6, versículos 5 e 6. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade dos vossos corações, como a Cristo, como ao Messias. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos do Messias, fazendo de coração a vontade de Elohim. Então aqui mostra que a forma de crer deveria refletir sobre a forma de viver, e a forma de viver deveria ser de forma que não para agradar a vista dos homens, mas para agradar o Mashiach. Fazer o melhor, não de forma negligenciada, não de forma apenas para cumprir algumas regras, mas de forma a impressionar aquele que está recebendo o trabalho. Aquilo deveria ser feito como se estivesse sendo feito para o próprio Adonai. Fazer da melhor forma. Vamos agora para o versículo 16. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Estou utilizando aqui a revista e atualizada, não recomendo essa versão a ninguém. Eu vou ler este mesmo versículo na Bíblia Ortodoxa Judaica de David Stern, que é de um judeu crente no Senhor Jesus, que diz: durante todo este tempo, quando alguém chegava para buscar uma pilha de 20 medidas de trigo, encontrava apenas 10. E quando vinha à prensa do lagar para tirar 50 medidas, encontrava apenas 20. Então aqui no versículo 16 está mostrando que Adonai interviu sobre a nação de Israel através da natureza, colocando escassez sobre a agricultura, escassez sobre a economia. Então aqui mostra que as medidas de trigo foram cortadas em 50%. Ou seja, as pessoas estavam indo para a colheita, chegava lá para capturar 20 medidas de trigo e só tinha 10. Também aconteceu isso com a uva. Eles preparavam para colocar todas as uvas sobre o lagar. Esperavam 100%. Esperavam 50 medidas e encontravam 20. Uma perda de 60%. Então houve uma perda de 50% sobre o trigo e 60% sobre a vinha. Então mostra que havia uma escassez muito forte de alimento sobre o povo e consequentemente sobre a economia. A economia não movimentada
não movimentava aquilo que poderia, aquilo que deveria. Então, Deus usando, Adonai usando a natureza para disciplinar o povo. Versículo 17. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz Adonai. Então aqui no versículo 17, novamente Adonai está enfatizando que ele está usando a natureza para disciplinar, ele está usando a natureza para chamar o povo ao arrependimento, ele está chamando o povo utilizando eventos da natureza. Mas aqui mostra no versículo 17 que o povo estava insensível através da forma que Adonai estava usando para chamar o povo ao arrependimento. Então aqui está tratando exatamente da aliança da terra, que mostra exatamente que Adonai, caso houvesse desobediência da lei, da Torá, ele usaria os eventos da natureza. Então todos os eventos que acontecem com os judeus, todos os eventos que acontecem com Israel, tudo estava prescrito, vírgula por vírgula, do que aconteceria com o povo. E aqui mostra que o povo estava infringindo a aliança da terra, estava infringindo um contrato onde exigia da parte de Israel o cumprimento de certas regras para que Adonai abençoasse o povo. Ou caso houvesse desobediência, haveria disciplina. Então aqui trata da aliança da terra, que é a aliança palestina, também trata da aliança do templo, também trata da aliança mosaica. Versículo 18. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Então aqui está mostrando que é o tempo da virada para o povo e para Israel. Aqui era o tempo de mudanças. Então aqui Adonai está enfatizando através do profeta Joel que através do dia 24 do mês de Quisleu, do ano de 520 a.C., haveria uma mudança na agricultura e na economia, onde haveria prosperidade, porque o povo se arrependeu de seus maus caminhos, o povo entendeu a importância de adorar, a importância de viver e a importância de colocar a primeira palavra, a Torá, para que possa se crer na primazia da palavra, da Torá. Então aqui o tempo é de virada, o tempo é de mudanças. Então aqui mostra que a partir do dia 24 de Quisleu, de 520 a.C., haveria mudança. Os eventos até ali, a agricultura que foi cultivada por pessoas que estavam imundas, os serviços que foram prestados a Adonai estavam de mãos imundas. Agora houve arrependimento e Deus estava agora voltando a dizer: eu abençoarei, eu farei de vocês prósperos. Então o versículo 18 indica o dia da virada, o dia de mudança sobre a nação. Versículo 19. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Agora vou utilizar a versão de Dave Stern, que diz: não há mais nenhuma semente no galpão? E a vinha, figueira, romanceira e a oliveira não produziram nada ainda? Não é? Entretanto, deste dia em diante, eu vos abençoarei.
Então aqui na versão de Dave Stern e na Tanakh, usada pelos judeus na sinagoga, este versículo está em formato de pergunta, enquanto na revista atualizada e na corrigida está em formato de afirmação. Mas o importante é entendermos aqui que Adonai está dizendo que a partir daquela data específica, as colheitas que foram produzidas até aquele momento ainda haveriam escassas, mas a partir do momento e a partir da data que houve arrependimento, dessa data específica, agora a nação prosperaria. Deus derramaria bênçãos sem medida sobre o povo. Agora eu vou mostrar mais ou menos como era o calendário agrícola judaico. O 6º mês é o mês Elu, que é o término da colheita. O 7º mês, que é o mês de Tisri, que é o preparo da terra. Neste mesmo mês há também o primeiro dia do ano, que é o ano civil. Há também o Yom Kippur e o Sukkot, neste mesmo mês. Então o 7º mês é o preparo da terra. O 8º mês é a plantação do grão, que é o mês de Marquesvan, no calendário judaico. No 9º mês, que é o mês de Kisleu, é uma estação chuvosa que prepara a terra, que amolece a terra. E neste mesmo mês também há o Hanukkah. E é só no 1º mês onde a colheita inicia. Ou seja, a mensagem que o profeta Ageu anunciou foi no dia 24 do ano 520 do mês Kisleu. E foi neste dia que no versículo 18 houve a virada da sorte sobre o povo e sobre Israel. Então até aquele momento a colheita ainda viria de forma escassa, improdutiva, porque foi plantada de forma imunda. Ou seja, a forma de crer do povo refletiu sobre a forma de viver. E a forma de viver refletiu na agricultura, refletiu na vida diária, refletiu na economia, refletiu na prosperidade da nação que teve retida as bênçãos. E a partir desse dia 24 do 9º mês, Deus Adonai enviaria a chuva para amolecer a terra e fazer com que a agricultura prosperasse. E a agricultura prosperando, prospera-se também a pecuária, as vestimentas. Então agora as novas plantações com o povo arrependido, com o povo crendo na palavra certa, na Torá, nos princípios da primazia da Torá, agora refletiria sobre a adoração. Agora o relacionamento entre o povo e Adonai estava restabelecido, não havia mais conflito. Então agora no 9º mês, a chuva viria para abençoar a terra. Então a plantação que foi feita no 8º mês, no mês de Marquesvan, o grão que foi plantado no 8º mês, justamente coincidiu com a mensagem do profeta Zacarias, no capítulo 1, de 1 versículo a 6. Agora, aqueles grãos plantados no 8º mês, agora prosperaria no 9º mês com a chuva. E esta colheita seria feita no 1º mês, no mês de Nissan, onde haveria uma grande colheita. E nesse mês de Nissan há a peça e há as primícias, e é onde inicia exatamente o ano religioso judaico. Então Deus preparou cada momento da nação de Israel, cada momento das profecias, para que coincidisse com a agricultura. 24º dia do mês 9º, 24º dia do mês de Kisleu, era o dia de mudança,
Era o dia da virada, era o dia que marcaria o início da prosperidade que viria sobre o povo, sobre Israel. É importante considerarmos, antes de terminarmos aqui, que a iniciativa de restabelecer o relacionamento com o homem, com o povo, veio de Adonai, de Jeová Tsabaoth. Ele tomou a iniciativa de buscar o homem para que houvesse um relacionamento, para que ele pudesse abençoar o povo. Ele mostrou que se o povo buscasse o arrependimento, ele faria daquela nação uma nação próspera. E todas as nações contemplaria a prosperidade de Israel e do povo. E assim também estabeleceria o centro de missões mundiais, onde as nações olhariam para Israel e falariam: ali há um Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Terminamos aqui a segunda parte do capítulo 2 do profeta Ageu. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.